meus amados irmãos. Tinha um colega que ele falava assim para mim: qual é o sentimento, velhote? Então, o sentimento é o mesmo, amados irmãos, me vem à mente e no coração pregar para a igreja como se fosse a última vez que pregasse. Pelas circunstâncias, no momento que tem acontecido, não é? A nossa vida é um sopro. E além do mais, que Cristo também pode voltar. Então, o meu compromisso com a igreja é de pregar, toda vez que eu vou pregar, como se fosse a última vez que pregasse. Não por meu ego, nem por meu querer, meu entendimento, mas que o Senhor Jesus me use como instrumento. Irmãos, hoje a igreja tem cantado com bastante entusiasmo e alegria. Nós servimos a um Deus vivo. Nós servimos um Deus todo-poderoso. E às vezes as circunstâncias elas nos amofinam, nos amurriam. Quem não sabe o que é amurriar? Antigamente existiam as casinhas de galo, não é? E aí tinha um galo que ficava amurriado, ficava com medo do outro. Não sei se os irmãos já ouviram isso, né? E não sei se tem algum estado que usa esse adjetivo, né? Está amurriado. Então, às vezes, as circunstâncias nos amurriam. Minha pregação hoje, irmãos, é como o crente pode viver. E o pano de fundo dessa pregação vai ser um hino 301, primeira estrofe, refrão. Os irmãos sabem, né, que eu gosto de usar pano de fundo hinos e cânticos espirituais para a pregação da palavra de Deus.
ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos e infatuados, mais inimigos dos prazeres que amigos de Deus. No versículo 12, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Amém? Grandioso Deus, que a tua palavra fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje, irmãos, é como o crente viver. Parece que você está com antagonismo em relação ao texto que foi lido. Como o crente deve viver, isso é viver diferente do que esse texto ele fala. E veja bem, hoje tem se buscado melhorar no aprendizado da palavra. Porque nós não estamos mais dispostos a ouvir qualquer tipo de pregação aí no banco. Nós queremos ouvir a palavra fiel e verdadeira. E através da palavra, do conhecimento da palavra, é que pode nos distanciar do pecado. Se você não procura aprender, você é sempre um crente fadado ao fracasso. A mensagem é assim: como viver como um cristão salvo? Porque como viver um cristão não salvo? Porque tem os que só são professos. E é perigoso isso, irmãos. E eu bem sei que aqui nós procuramos realmente pregar a palavra de Deus da forma mais clara possível, dentro do nosso pequeno conhecimento. E aqui eu notei, dentro desses versículos, eu grifei algumas frases. Os homens serão desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Então, como que o crente tem que viver? Tem que viver a revelia do que o texto ele relata. Então, amados irmãos, as pessoas, nós temos que ser obedientes aos nossos pais. Somos desobedientes? Somos. Às vezes queremos saber mais disso que os nossos pais. E até sabemos, secularmente, mas devemos a si mesmo o respeito. E, amados irmãos, você vê, se você olhar as manchetes as manchetes, né? Jornais, né? O jornal pode ser televisivo, o escrito, que é pouco usado hoje, mas nas mídias, o que mais se vê é a abreviação da vida de pessoas jovens. Não tem outra justificativa senão pela desobediência. E a palavra de Deus diz que os filhos obedecem os pais do Senhor, que é justo. Está lá em Efésios, se eu não me engano. E no mandamento diz: honra pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Só, irmãos, que é o preço. O preço de ser diferente para nós, para vocês, filhos, e as crianças também, não é? É de obediência. E nós temos a obrigação de orientar, de corrigir nossos filhos, sobre pena de mais tarde nós temos problemas. Ingratos. Irmãos, a ingratidão é tão triste que a gente vê todo dia isso. Eu acho até que já falei isso aqui uma vez. Um amigo meu me relata que a
filha dele novinha arrumou um namorado velho e já tinha tido um casamento. E ele disse assim: minha filha, nós lutamos tanto por você, nos sacrificamos para você, agora queria ir embora com esse homem. Ela disse: eu não pedi para vocês fazerem nada por mim. Muitos filhos hoje se aborrecem de ter que buscar um copo com água do papai para a mamãe. Ingratidão. Quantas vezes você faz o bem, não que a pessoa seja obrigada, você faz alguma coisa e receber coisa em troca. Mas das famílias nós não devemos receber gratidão. Mas nós recebemos. Eu não pedi para você fazer isso por mim. Não é? Então, irmãos, eu falava com os filhos, eu sempre pensei que a gente devesse deixar herança para os filhos. Mas é o pai que deixa herança. Mas depois que eu tive que ver, eu não me sinto obrigado a deixar nada. Obrigação do pai é zelar. Vou fazer uma conta com os filhos que são maiores aqui, Ismael, Tiago e outros. Quanto custa para fazer um homem? Quanto uma família custa para fazer um homem? Isso eu estou falando hoje, né? Uma mulher, quanto custou para fazer? X. R$1 milhão, digamos assim, dinheiro. Será que foi só isso, irmãos? As noites que a mamãe passou acordada ao teu lado. Tantos pais fazem tanta coisa com filhos. Irmãos, como eu queria ter vivido um entendimento melhor com meu pai. O melhor tempo que nós tivemos foi quando era da infância, depois quando eu me entendi mesmo como homem. Eu tinha 18 anos, 17 para 18 anos. Eu morava na Parintins, tinha que pegar o ônibus 5 horas da manhã, o papai ia me deixar na parada. Muitos jovens aqui, rapazes, iam se envergonhar disso. Mas olha, irmãos, cuidado. Como eu fui bem cuidado? Como eu fui bem cuidado? Já pensou em deixar o sono dele? É um homem já, e ele preocupado a isso há 42 anos atrás. 42 anos atrás. Não tinha perigo. Esse perigo que é hoje. Mas olha, cuidado, irmãos. Que o meu pai tinha comigo. Pensem, filhos e filhas, no cuidado do papai e a mamãe e a vovó com vocês. Às vezes até para comprar pão hoje eu tenho preguiça. Na nossa época, até comprar o pão no Brasil. Era 7 lá em casa, eram 3 mais nós, aí quem queria pegar o dinheiro para poder sair e ficar um pouco liberto, né? Porque naquela época era meio preso em casa. Vai lá na feira comprar o peixe, né? Quem mais de nós queria ir? Tomar uma frente do outro para querer ir. Agora, não, se você tiver 5 filhos aí, vai comprar lata de leite ali para nós mesmos. É capaz do papai ir com a mamãe porque o filho não quer. Então, irmãos, é vergonhoso. Nós somos uma igreja, nós somos cristãos. Nós temos que viver como cristãos e não ser ingratos. A reverência. Não tome isso como uma chicotada. Mas, irmãos, diz a palavra de Deus em Abacuque 2:20, o Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Eu admito a brincadeira, mas quando tem algazarra, eu me sinto mal. E muitas vezes, às vezes em programações da igreja, não há
madeira, passa para algazarra. E nós temos a obrigação de alertar e corrigir isso. Brincar é uma coisa, fazer algazarra é outra. O templo, ele não é santificado, ele está santificado pela nossa presença, que somos santos. E o templo não fala. A obrigação de zelar por ele estava ali, a sujeira, a água filtrando, ele gemeu, ele gritou, ele falou, me limpa, está doendo. Não, ele não falou, quem vê tem que ver isso com nós. Isso é viver como cristão. Diz também aqui no quarto versículo desse texto, que eu grifei aqui, antes amigo dos prazeres que amigos de Deus. Isso nos leva a fazer uma separação muito minuciosa da nossa vida, para nós não nos enredarmos com o que está lá fora do mundo. Porque o que parece que é notável, ele contamina. Irmão Natan, se eu lhe der um pouquinho de formicida aqui, o senhor bebe? Bebe? Não bebe. Não é? Então tem coisas que nós sabemos que é veneno, mas nós continuamos bebendo, mesmo sabendo que vai nos envenenar. Viver como crente diz aqui, ó, tem esse, antes amigo dos prazeres e amigos de Deus, então, inimigos dos prazeres e amigos de Deus. Os prazeres são doces, mas o final é amargo. Os prazeres são doces, mas o final é amargo. Vou fazer aqui uma ilustração bem dura. Quantas moças na sua pureza estão ali, o namorado, o michão ali, me dá uma prova de amor, me dá uma prova de amor, me dá uma prova de amor, e ela não. Mas o aperreio é tão grande, irmãos, que vê Sansão, que a mulher aperreou tanto ele que ele estava com um sentimento de morte. E aí cede, e ao terminar aquilo, ele sente um ódio de você e diz que não quer te ver mais. Não ceda aos prazeres do mundo. Outra coisa aqui, no versículo 12, agora, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Algum de nós já foi perseguido? Sofremos perseguição do inimigo? Sim, diariamente. Todo momento o inimigo ele tenta nos desestabilizar, seja mandando qualquer coisa, né? Seja uma enfermidade, seja alguma coisa que alguém diz que a gente não gosta, até falsos profetas que proferem mentiras para nós. Devemos estar bem atentos para não cair nas ciladas. Quem quer viver piedosamente sofre perseguição. Quando eu estou em determinados cantos, tem pessoas que começam a recordar o passado. Tu lembra disso? Tu lembra daquilo? Tu lembra daquilo? Era assim, tu fazia isso, tu fazia aquilo. Era o inimigo te acusando, procurando fazer com que você fique aborrecido, para desestabilizar, para que você brigue. Você vivencia isso muitas vezes, quase todos os dias. E na hora que você sai do seu salto, que você repara
não reflete a imagem de Cristo, ele vai dizer para você, crente igual a Senhora da Assunção, eu não vou merecer. E a vida é assim, irmãos. Eu não sei o tempo que a mensagem vai durar. Possivelmente pode demorar um tempo mais curto do que eu queria, mas de repente ela vai se estender um pouquinho mais. Mas será que nós estamos dispostos a ouvir mesmo a palavra de Deus? Aquele desafio que eu fiz, vamos pegar aqui um dia na Shalom, vamos chegar às 5 horas da manhã, ficar em pé, tirar as cadeiras. A gente vai ler aqui um livro. A gente não vai pregar, vai pegar, ler Gênesis. 1, 2, 3, 4, 5, os irmãos em pé, passa para Êxodo, até o último versículo. Aí vem para o outro, Levítico, vem para Números, Deuteronômio, eu não sei até que horas vai se avançar. Aí ao meio-dia, os irmãos glorificando a Deus em pé, porque querem, têm sede de ouvir a palavra de Deus. Às vezes, irmãos, fica chateado, o culto às vezes tem várias partes, aí levanta, senta, já tem um que fica chateado com isso. Mas, irmãos, é um treinamento. Viver piamente aqui é um treinamento para viver no céu. E o último 13 diz que os homens serão impostores, irão de mal a pior, enganando os enganados. Nós vivemos esse tempo hoje. Não devemos, como crente, depositar a nossa confiança em homens. Devemos confiar em Deus. Somente Deus pode nos livrar dos perigos. Somente Deus nos dá a salvação. Vou pedir ajuda dos irmãos. Às vezes aqui eu vou pedir para alguém ler um versículo. No hino que nós cantamos, a primeira estrofe, ela diz: em Jesus confiar. Isso aqui é elementar para o crente. Pode existir crente que não confia em Jesus? Não. Eu não consigo conceber um crente que não confia em Jesus. Em Jesus confiar. Versículo, irmão Francisco, segundo João 14, 6. Irmão, pode ler para mim? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que devemos confiar em Jesus? Ele é o caminho. Ele é a verdade e a única verdade. Ele é a única vida. Ninguém pode prometer vida eterna senão Jesus Cristo. Se não confiar em Jesus, jamais poderá ter a vida eterna. Então, tenham a vida eterna, confie em Jesus. O hino é o hino espiritual. Todo hino espiritual, como eu falava ali para os jovens, eles não deixam a gente mexer a carne. Em Jesus confiar, sua lei observar, qualquer gozo, qualquer bênção, qualquer paz. Me chama a carne? Não, ela me chama uma reflexão, uma ciência em espírito e em verdade. Mateus 5,19, Tiago, em voz alta, em pé, estufando o peito, barriga para dentro, peito para fora, solte a voz. 19. Aquele, pois, violar um desses mandamentos, ou os menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus.
Veja bem, irmãos, aí eu não estou nem me referindo à salvação. Aquele que ensinar a observar a lei será considerado grande nos reinos dos céus. Então cabe a liderança, pastorado, e cada um de nós como crentes sermos um exemplo. Porque o que grita forte no coração das pessoas não é um grito que eu desse, tipo um grito de Tarzan, ecoa, mas não fala no coração. O maior grito que a igreja dá é uma vida limpa, uma vida pietosa em Jesus Cristo. Ismael, em Números 6, 21, 6 e 24, 21 a 26. Essa folhada da Bíblia assim é gostoso, né, Rodrigo? Porque às vezes a gente tenta fazer uma mensagem e fala muito e bota versículo, fica muito da nossa palavra, né? Então quando a gente vê a folha da Bíblia, é muito gostoso. Pode ler. Esta é a lei do nazireu que fizer voto. A sua oferta ao Senhor será segundo o seu nazireado, afora as que as suas postas lhe permitirem. Segundo o voto que fizer, assim fará conforme a lei do seu nazireado. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoarei os filhos de Israel. E direis: Senhor te abençoe e te guarde. Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Então, qualquer gozo, que bênção, que paz, viver uma vida de obediência ao Senhor. O pastor Tabajara, ele cantava assim, vitória a Deus dará a mim, eu sei, ou canta, né, na Bíblia, vitória a Deus dará a mim, eu sei, se andar em sua luz, confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Aí o Tiago tomando banho pequeno, no banheiro, né? Aí quem está lá que não conhece, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Quando sai do banheiro, né, você pensa que, olha só, deve ser chama maçaroca, né? Deve ser uma maçaroca de homem, né? Desse tamanho. Irmãos, como é bom rir, como é bom sorrir. Né? Mas vamos à reflexão, né? A gente não pode enganar os irmãos. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu confiar só em Jesus. Aí tem aqui, depois, satisfeitos guardar tudo quanto ordenar. Irmão Natan, Salmo 118 e 34. Salmo 118 e 34. Então, o senhor lê, irmão, Eclesiastes 12 e 13, por favor. Desculpe, posso ter me perdido, né?
isto é o dever de todo homem. Muito bem, irmãos. Guardar os mandamentos. Por que guardar os mandamentos? Porque eu quero? Porque são bonitos? Não, porque são mandamentos. São ordens. Eu não posso dizer que não. Eu falava ainda há pouco que a celebração da ceia e o batismo, que são ordenanças imprescindíveis para o alicerçamento da igreja na doutrina da salvação. E tem alguma coisa, irmãos, que lá quando Cristo morre, que é a hora sexta, que o véu é rasgado de cima para baixo. Eu fiz ali no papel, não dá para fazer. E eu falava, irmãos, vocês já compraram fazenda? Ninguém sabia, irmã Terezinha. Mas sabe o que é comprar fazenda, né? Irmã Cléia sabe, os irmãos aí sabem que comprar fazenda antigamente não tinha roupa feita, tinha que comprar o tecido, que era fazenda para. Se você comprar um ninho, alguém consegue rasgar o ninho assim? Finíssimo. Não sei quantos milímetros, ninguém rasga, mas dá aquele picotezinho com a tesoura assim, aí fica diferente. O corte da tesoura, tu rasga aqui no rasgo, como você faz assim. E era assim que fazia, né, amor? Rasga certinho, fica aquelas pontinhas como se fosse um cereal. Não fica igual cortado. E o que era? O véu era 10 centímetros de espessura. Nem Sansão, apesar de que a força dele era uma coisa miraculosa, era um milagre, poderia rasgar. Não conseguiria rasgar aquilo. Teve que ser um milagre. E aquilo é a prova da abolição do cerimonial. Não precisa mais sacrificar. Agora somos sacerdotes, com livre acesso a Jesus Cristo. Ao aceitar o seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Não precisa, não tem mais intermediário. Não é cada um de nós que podemos ir diretamente à presença do Senhor. Em Jesus confiar, sua lei observar, porque gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordenar, a alegria perene nos traz. Diane, João 15:11. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Gozo, o que é alegria? Alegria perene nos traz. Tudo que nós vivemos secularmente é passageiro. Tristezas, soluços, enfermidades, diz a palavra, fome, ou nudez, perigo ou espada, quem nos separará do amor de Cristo? Tem até um cântico. Nada, nada, nada. Como é, Andréia? Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo.
e a esperança que um dia estaremos com o nosso Deus. Crer e observar. Em falta uma Terezinha. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Muito bem. Quem crê e observa os mandamentos do Senhor é amado do Pai. Tudo quanto ordenado, vou pedir aí, irmão Rodinei, por favor, me ajude aí. Mateus 22, 31 a 40. Todo mundo hoje está participando. Todos estão participando, mas ativamente. Mateus 22, 31 a 40. Vai alicerçar aí o tudo quanto ordenado. Isso. Quanto à ressurreição dos mortos, não tem ninguém que Deus nos declarou. Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus dos mortos, significa. Ouvindo isso, as multidões se maravilharam da sua doutrina. Ele dando os fariseus saber que ele era calar os seus. Reuniram-se em conselhos, e um deles, dentro da lei, experimentado, e perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo mandamento é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Este outro mandamento é toda a lei dos profetas. Muito bem, irmãos. Ele elenca aí no versículo 37 o resumo dos 10 mandamentos. E ele diz: se seguir estes dois, cumprirá toda a lei. E aí eu tinha feito assim duas conclusões. Eu ia concluir com esse texto. Mas aí, irmãos, eu não quero concluir com esse texto. Eu quero concluir com o texto de Daniel 5. O texto de Daniel 5, ele é relativo à vida do rei Belsazar. Belsazar era filho de Nabucodonosor. Nabucodonosor foi o maior rei daquela época. Era um homem muito poderoso e que disse uma vez para Sadraque, Mesaque e Abednego: quem será o Deus que pode te livrar das minhas mãos, que pode livrar vocês das minhas mãos? E aqueles rapazes, eles só falaram uma resposta para ele: nós não precisamos responder. O Deus poderoso que nós servimos, se Ele quiser nos livrar, Ele nos livra. Se Ele não quiser, Ele não livra. Mas nós não nos culparemos a estátua que você fez de ouro. Nós não cederemos à idolatria. Nós não cederemos ao pecado. E nós, irmãos, somos infiéis quando nós cedemos à idolatria e cedemos ao pecado. Diz que o rei Belsazar deu um grande banquete. No versículo 1: a 1000 de seus grandes
decência, temos que ter respeito, temos que ter reverência dentro do tempo do Senhor. Às vezes pega um violão, pega um microfone, pega uma cadeira de qualquer jeito. Não, não é nosso. Nada que está aqui dentro é nosso. Somos apenas mordomos do Senhor. E conta a história que ele resolveu profanar esses utensílios. E aí mandou trazer as taças de ouro e eles beberam junto com os 1.000 grandes, com suas mulheres, com as suas concubinas. Eles sabiam o que tinha acontecido com Nabucodonosor, que foi banido para viver como animal, porque não glorificou a Deus. Quantas vezes nós deixamos de glorificar Deus por algum motivo? Enquanto não se humilha, não glorifica a Deus, não aceita o sacrifício de Jesus, você está em falta para com Deus. E eles beberam e se embriagaram. E aí diz mais adiante que veio uma mão, não é uma mão, né? Foi uma mão, que escreveu palavras em fogo, no umbral, lá, sei lá, na parte do palácio. E ninguém podia decifrar aquelas palavras. Buscar aqui o texto: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E eu falei que era o capítulo 5. E no versículo 22, relata que, vamos para o versículo 22, para não ficar só na minha palavra. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias de tudo isso. Ele sabia de toda a história como tinha acontecido com Nabucodonosor. No versículo 25, esta, pois, é a escrita que se traçou: Mene, Mene, Tekel e Parsim. E os sábios não sabiam decifrar. E o rei prometeu ali nos brinquedos, nos bens, nos agrados para Daniel. Não, fica contigo, mas eu vou decifrar. Ou são crianças, ou são jovens, ou são mulheres, e ou são homens. Diz no versículo 27. A palavra Mene diz assim, a interpretação: contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. A pergunta é: se te pesasse na balança hoje, você seria achado em falta? Como aquele homem? O próprio Deus manda escrever e diz: seu Wallace, tu foste pesado na balança e achado em falta. Vai ser achado em falta. Mas qual vai ser a diferença? Vocês só conhecem a balança eletrônica.
ruim. Mas quem conhece a balança que bota um pezinho aqui e aqui, mede a farinha desse lado? Quem conhece? Nós mais velhos conhecemos. Tem ali, no meio, entre as duas cubas da balança, tem um ferrinho que fica assim. Como é que chama esse ferrinho? É o fiel da balança. Tu foste achado em falta. Como fazer o fiel ficar aqui no meio? Tem que botar Cristo junto com você. É a única maneira dos pecados não pesarem mais na tua vida. É uma ilustração muito simples, mas é verdadeira. A única maneira dos pecados não pesarem mais na tua vida é através do sangue de Jesus. Eu tinha trazido aqui meu amigo João. Meu amigo João, que cor é essa? Está dormindo? Olha, a Úrsula falou que é vermelho. Talvez ela não saiba o que significa. E essa cor, Úrsula? Branca. Então, amados irmãos, é assim, ó. Essa aqui, a cruz vermelha, representa o sangue de Cristo que nos purifica do pecado. E essa aqui é o branco, que significa pureza. Então, amados irmãos, se você é achado em falta, não tem como chegar à salvação se não seja através da cruz de Cristo. E tantos textos que a gente poderia continuar falando hoje. Como viver fielmente. E o que Deus requer de nós? Que cada servo seja achado, o que, Irmã Terezinha? Fiel. Fiel é estar aqui, né? Com Cristo, contrapeso. Cristo, grosso modo, aqui do fiel da balança. Então, meus amados irmãos, eu quero mais uma vez agradecer à igreja por me permitir chegar aqui ao culto para pregar a palavra mais uma vez. Eu não canto no coral porque eu reservo a pouca voz que eu tenho, né, para pregar a palavra. E quando eu estou cantando na voz, aí não dá. Então vou pregar a palavra de Deus toda vez que pregar, como se fosse a última. Amém? Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, pela alegria que eu tenho de estar aqui com os meus amados irmãos, servindo com eles com alegria, em nome de Jesus.